domingo do tempo comum, nesta liturgia vespertina, celebraremos algumas semanas do tempo comum, 5, 6 semanas, e em seguida realizaremos o tempo da Quaresma e da Páscoa, para depois retomarmos o tempo comum. A mensagem deste final de semana é muito explícita. É a prontidão nossa como resposta ao chamado de Deus em nossa vida. Nós podemos tomar o texto do primeiro livro de Samuel e imaginar então um adolescente, uma criança, no meio da noite, ouvindo o chamado do seu nome, repetido: Samuel, Samuel. Quem acorda a certas horas da noite, acorda um pouco grogue, até se dar conta do que está sendo dito a ele. Mas Samuel prontamente vai ao encontro do sacerdote Eli e diz para ele: o Senhor me chamou? Aí o sacerdote disse que não, que ele podia dormir. Esse chamado se repete, conforme nós acabamos de ouvir. E aí o sacerdote se dá conta que é Deus que está chamando Samuel. E orienta Samuel: você volta para a sua cama, vai deitar-se, vai dormir. Se por acaso você ouvir de novo esse chamado, você diz: Senhor, aqui estou pronto para atender o seu apelo. É assim que Samuel se apresenta para nós como um modelo vocacional. Nós não podemos adiar a nossa resposta. A resposta adiada, ela se torna inoperante muitas vezes, ineficiente e até ineficaz. Por isso é preciso atender com prontidão os apelos de Deus em nossa vida. Já tive a oportunidade de abordar mais de uma vez aqui em nossas reflexões, e se por acaso fôssemos encontrar alguma palavra escrita nas paredes do inferno, seria a palavra depois. Deixar para depois. Corre-se o risco de perder a própria autenticidade da resposta. É por isso que, quando Maria escuta o chamado de Deus através do anjo Gabriel, a Bíblia narra que ela saiu apressadamente pelas montanhas da Judéia para colocar-se a serviço de sua prima Isabel, que já estava no 6º mês da gravidez. Prontidão de Samuel. No Evangelho, a prontidão de André e de João. É interessante que é uma autobiografia que João faz ao dizer a respeito daquele diálogo com Jesus, porque ele era um dos dois que interagiram com Jesus. Era André e João. Mediante a apresentação feita por João Batista. João Batista, precursor, preparou tão bem os caminhos do Senhor, anunciou com maneira tão eficiente a vinda do Messias, e quando ele foi dizer para os seus discípulos: é ele apontou dizendo: eis o Cordeiro de Deus. É ele, o Cordeiro de Deus, que veio tirar o pecado do mundo. Esta é a essência da característica de Jesus. Como Filho de Deus, ele foi enviado pelo Pai para que na força do Espírito Santo oferecesse a sua própria vida como Cordeiro imolado, tomando sobre si os pecados da humanidade inteira para redimir todos os seres humanos. É ele, o Cordeiro de Deus,
de quem eu falei tantas vezes a vocês. André e João não têm dúvida, acolhem a informação vocacional por João Batista. Põe-se a seguir a Jesus imediatamente. Tanto é que Jesus percebe que eles estavam acompanhando e pergunta: o que estáis procurando? Interessante. Jesus pergunta para mim e para você também, todo dia na nossa vida: o que você está procurando? O que nós estamos procurando? O que nós desejamos? O que nós buscamos em Jesus? O que nós buscamos em nosso Deus? O que vocês estão procurando? E eles, interagindo com Jesus, faz aquela pergunta coloquial. Quando você começa a conversar com uma pessoa que você nem conhecia, e a conversa começa andando, entre as primeiras perguntas é esta: onde você mora? Né? Você é daqui mesmo? Né? É uma pergunta coloquial, de proximidade. Mestre, Rabi, onde moras? E aí vem a palavra de Jesus: vinde ver, experimentar, conhecer, fazer parte, compartilhar com Jesus da sua própria vida. Eles foram e permaneceram com Jesus até outro dia. Uma convivência, uma partilha. Puderam então seguir com fidelidade o apelo e o chamado de Deus em suas vidas. Disseram sim, e seu sim foi aceito, foi consolidado pelo Senhor de tal forma que André não teve dúvidas. É Jesus, é o Messias. Foi logo dizer para Simão, seu irmão: encontramos o Messias. E aí ele leva Simão até Jesus. E Jesus então vai dizer para Simão a respeito da sua vocação e da sua missão. És Pedro. Sobre esta pedra, então, ele vai edificar a sua igreja. Prontidão no chamado do Senhor. Nós podemos ficar distraídos ao chamado do Senhor se nós levarmos uma vida distante dele, da sua misericórdia, do seu amor, fora da sua graça. Nós não vamos perceber que é o Senhor para a gente dizer sim para ele. Nós também podemos ser lentos ao dizer sim para Deus por conta de algumas situações até pequenas que nos prendem. São João da Cruz disse que uma águia pode ser contida no seu voo se ela estiver amarrada no seu pé com um cordão de ouro. Você vai dizer, mas um cordão de ouro tão precioso? Mas atrapalhou a águia de voar. Então tem coisas que não são nem graves, nem pesadas diante de Deus, mas são aquele cordão de ouro de que falou São João da Cruz. Nos impedem de ser prontos no nosso sim. Responder com prontidão, sem tibieza, sem deixar para depois, mas com toda a generosidade do nosso coração, na consciência das nossas limitações. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.